fazeja, beijo meu amor. Para sempre seja, claro onde ela for. Brisa benfazeja, beijo meu amor. Para sempre seja, claro onde ela for. Meus amigos, essa música é do grande João Bosco. Beijo para ele. Beijo também para o filho dele, Francisco Bosco, que eu admiro muito, filósofo, que participa do Papo de Segunda. Eu cantarolei essa música no aeroporto de Fortaleza, o voo atrasou, eu estava muito cansado. Aí eu falei, como é que eu vou entreter minha mente, não me sabotando, não reclamando, não me queixando, não entrando numa sintonia ruim. Aí veio a música do João Bosco. Brisa benfazeja, beija o meu amor. Para sempre seja, claro onde ela for. Adoro. Me salvou. Fiquei cantando isso como mantra. Como mantra. Atenção, amigos. O YouTube colapsou hoje, hein? Mr. Anderson, estou fazendo chegar a você por aqui a informação de que o YouTube colapsou e pelo menos teve a dignidade de dizer que o problema é do aplicativo, não é meu. O aplicativo está com problemas nesse momento, eu vou perder um pé, dá para andar com o outro? Dá. Aliás, essa história é boa, das lições de moral do Emmanuel, guia de Chico Xavier. Chico tinha um problema muito doloroso na vista, um glaucoma, uma pressão no olho terrível, chegava a sangrar o olho com esse problema. E certa vez ele, muito incomodado, não foi para o trabalho mediúnico, o Emmanuel apareceu e falou, o que houve aí? E o Chico, você não está vendo? Eu estou com o olho sangrando, está doendo, coisa e tal. E o Emmanuel? E o outro olho? Gente, ó, você ter o Emmanuel como guia é tudo de bom e tudo de tenso também, né? Vamos combinar? Então, repetindo, o povo do YouTube que estiver chegando, seja bem-vindo. O povo do querido Insta está aqui, já chegando para o Papo das 9, especialíssimo de hoje, muita informação, muita reflexão, convites. Eu quero aqui mandar um beijo para o povo da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Tive a honra no sábado em Fortaleza de encerrar o 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Já estive em algumas edições, inclusive a primeira em 2005, na cidade de Santos. É algo que nessa vida toca o meu coração, o jornalismo que lembra da nossa finitude nesse plano e do limite da natureza. A natureza, ela também tem, eu diria, não é fim, ela requer cuidados, ela é frágil. E a gente precisa cuidar bem da natureza. Se você quer ter saúde, resiliência, longevidade, você não pode ser insensível à destruição da fauna, da flora, da fertilidade do solo, do nível das águas nas bacias hidrográficas. Tudo isso está junto e misturado, né? Então um beijo aqui para o povo todo reunido por lá. Foi lindo. Gratidão pelo carinho, gratidão aí pela honra de fechar o evento. Vamos lá. Vocês sabem que o meu livrinho Minutos de Sabedoria Original está em algum lugar, certamente aqui, que eu não estou conseguindo encontrar, então vamos com o STEP. O STEP, tadinho, quebra um galho, só que ele está, como eu disse, com alguns problemas de resiliência. Ele fragmentou-se. Aí para fazer aquele giro, né? Fica um pouquinho mais complicado, mas não impossível. Vamos lá. Chamando a mensagem do dia com a ajuda dos nossos amigos invisíveis. Onde quer que estejam, por favor, nos acudam. Nesse planeta cada vez mais quente e turbulento.
evocamos essa ajuda tão preciosa para, nesse momento do dia, através de uma mensagem, buscar a inspiração, buscar aquela brisa benfazeja, beija o meu amor, para sempre seja claro onde ela for. E que a gente possa aqui fazer o melhor ao nosso alcance, que eu seja um instrumento maleável, uma ferramenta útil, um meio adequado para esse propósito. Vamos abrir aonde hoje, gente? Para onde vai o dedinho? Segura, oi, foi. 48. Mensagem de hoje é 48. E diz o quê? Fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção, que há de descobrir uma pequenina flor que vem alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Olha a metáfora ilustrada aqui, perceba a metade cheia do copo. Gente, é uma escolha de vida. Eu abri os trabalhos do Papo das 9 hoje cantarolando uma música que tem uma toada gostosa do João Bosco, que eu havia me lembrado desse refrão no aeroporto de Fortaleza, com voo atrasado, corpo cansado de trabalho. E aí, porque além do Congresso de Jornalismo Ambiental, a gente foi lá gravar, inclusive em outros municípios fora de Fortaleza. Foi, né, corrido. E aí, eu escolhi cantar, e até cantei um pouquinho em voz alta, o aeroporto é grande, né? Brisa me fazer, beijo meu amor. Eu tentei estabelecer uma conexão com algo legal que me ajudasse a lidar com aquele momento, eu diria, chato, de uma espera indefinida, sem que aquilo me contaminasse negativamente, sem que aquilo determinasse peso. Mudança de humor, mudança de sintonia, mudança de frequência para pior. E me ajudou. Quem canta os males espanta é uma verdade científica. Eu cantei, jamais cantei tão lindo assim. E o cantar, seja você afinado ou não, eu não sou um bom cantor, mas eu me esforço para tornar suportável a minha voz para mim. E aí isso me entreteve. Então vamos lá? Olha que linda analogia do Pastorino, gente. Isso é coisa de poeta. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. Então veja, a mosca, o corpo está todo limpinho, mas tem lá uma ferida, tem lá alguma coisa que atrai. Vapo. A mosca vai para lá. Já as abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano fétido, mal cheiroso, tem uma florzinha. As abelhas miram a florzinha. Aí diz aqui, nosso Pastorino, seja como as abelhas, pô. Seja como as abelhas. Ah, mas, não, o quê? Depende de nós. Depende de nós. Depende da gente, pô. Ah, mas não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil para ninguém, como diz o ditado. E justamente por não tá fácil, é importante que você, de alguma forma, faça o dever de casa, cada um de nós, para não potencializar a irradiação de uma energia ruim, de baixo teor vibratório, que intoxica a psicosfera onde você transita. Abusei aqui do vocabulário espírita, mas é disso que se trata. Pensamento tem força e direção. Quando a gente está de mal com a vida, não é só a gente que sofre com isso. A gente irradia à nossa volta esse desencantamento. E ele pode ter também consequências no environment, no meio em que a gente está inserido. Razão pela qual a mensagem de Pastorino, muito fortemente eivada de poesia, de alegorias poéticas, das moscas ou das abelhas, ela encerra uma verdade científica. Você determina a partir da escolha do pensamento
um maior ou menor nível de conforto, de saúde, de disposição. É impressionante. É impressionante a força do pensamento. Você precisa saber o que passa aqui dentro para nunca mais se esquecer. Você precisa entender a força de um pensamento. Eu vou falar para você. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Pensamento. Como é que é? Cidade Negra, né? O mal não. O mal não. Simbora! Passando de minutos de sabedoria para o segundo momento do Papo das 9, onde vamos indicar um livro. E porque, como aconteceu há pouco, eu faço uso de expressões ou denominações caras aos estudiosos do espiritualismo de uma forma geral e espiritismo em particular, recomendo um dicionário. Olha o pai dos burros aí, gente! Dicionário de Filosofia Espírita. Está aqui o livro do Dr. Palhano Júnior, editora Leon Denis. Dicionário de Filosofia Espírita. Então temos aqui o livro feito por um farmacêutico bioquímico da UFRJ, fez doutorado no Instituto de Microbiologia, pesquisador do CNPq, um craque na área da bacteriologia da tuberculose, foi professor de patologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Espírita. Aí ele resolveu, olha, e ele coloca na abertura do livro o capítulo A Questão das Palavras, e diz ele, citando Allan Kardec, ele bota aspas para Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Para isso serve o dicionário. Eu vou abrir uma casa aqui, ó, onde abrir a página do dicionário. Guia espiritual. Vide Espírito Guia. Vamos ver o que diz Espírito Guia. Espírito Guia, o que você tem para me dizer? Espírito Guia. Verbete do dicionário. Espírito controlador. Espírito que em missão junto ao médium responsabiliza-se espiritualmente pelo destino da produção mediúnica do mesmo, ordenando um uso disciplinado e seguro para um rendimento maior dos trabalhos. Isso é espírito guia. É diferente de um espírito protetor. O que é espírito protetor? Está aqui no verbete do mesmo dicionário. É quase que sinônimo de anjo da guarda. Entretanto, é conveniente fazer uma certa distinção. Todo bom espírito que vela sobre alguém é um espírito protetor, mesmo que não pertença à ordem dos espíritos superiores, puros. É geralmente um parente, um amigo, que nos conhece dessa ou de outras vidas, e que constitui, portanto, num determinado momento, um fator de proteção. A qualificação de anjo guardião revela a ideia de uma muito grande superioridade, espírito que se dedica à guarda espiritual de uma pessoa, de uma família, de um povo, de uma nação. Segundo João Teixeira de Paula, trata-se de uma entidade espiritual responsável pela tutela pessoal de encarnados e desencarnados, bem como da orientação de centros, núcleos e sociedades espíritas. Gente, tem de tudo para todos os gostos aqui. Está aqui na letra I. O que é instinto, inteligência, intervenção espiritual, intuição, invocação, olha, ionização. Olha, dicionário para jornalista é um prato feito. Recomendamos para os interessados nesses termos, nessas palavras ou conceitos que são mais atinentes ao estudo do espiritualismo de uma forma geral e do espiritismo de uma forma particular. Dicionário de Palhano Júnior, Dicionário de Filosofia Espírita, editora Leon Denis. Está dado o recado. Amém. Sugestão hoje. Aqui é o momento dica, ecodica, dica
de qualquer natureza para os amigos que nos acompanham aqui. Não seja um propagador do ódio, da raiva e da ira. Por que eu estou dizendo isso? Há muita turbulência no mundo de uma forma geral, a truculência das guerras, com assimetria de forças, portanto o abuso no uso da força, dizimando civis, população civil. A gente está vendo isso, viu isso ocorrer no Oriente Médio, está vendo isso ocorrer no Oriente Médio, está vendo perda de civis nas guerras lá para os lados da Rússia, que invadiu a Ucrânia, né? E a gente está vendo a campanha política aqui no Brasil, e eu lamento que alguns candidatos claramente comprometidos com a confusão, com a disseminação de ofensas, ilações, acusações sem prova, que tentam tumultuar o ambiente, e não por acaso são candidatos que não têm proposta, que não têm conteúdo, que não trazem um projeto minimamente consolidado para resolver o problema das cidades. A eleição é municipal. Então a gente precisa, penso eu, ter muito cuidado em não ser o propagador, em não irradiar pacotes de ódio, desesperança, pessimismo. E isso tem implicações na sua vida, nesse plano e na vida espiritual, porque é uma responsabilidade a gente fazer a ponte com aquilo que representa problema, aquilo que representa toxicidade elevada, empesteamento da psicosfera, não agrega nada, não resolve nada, não soluciona nada. Para pensar. Quando você fica propagandeando, replicando mensagens de pessoas que se divertem xingando o outro, se divertem fazendo acusações infundadas, ilações, ficam sujeitas inclusive a denúncias que podem virar processos, a pessoa vira réu. Então, por que propagar, por que alardear o lado mal resolvido e sombrio dos outros? Por que ser veículo da bizarrice alheia quando banaliza a violência? Banaliza a violência. E por vezes ainda tenta justificar a violência no emprego de palavras ofensivas ou no uso da força física. Quem grita já perdeu a razão. Quem agride fisicamente o outro já perdeu a razão. É a minha opinião sobre incidentes que eu não quero nem reportar. Mais um incidente na campanha eleitoral de São Paulo, vexatória. É impressionante como existem pessoas que detêm a capacidade de intoxicar, de predar o diálogo, o respeito. E antes que você venha me falar que no Brasil existe um lado A, um lado B, que não convergem, não dialogam e se agridem, eu quero lembrar que em São Paulo, não na disputa pela prefeitura, mas antes na disputa para o governo do estado, portanto nas eleições de 22, né? De 22. Nós tivemos, disputando a eleição em São Paulo, Fernando Haddad, unha e carne com Lula, Tarcísio, unha e carne com Bolsonaro. Os debates entre Haddad e Tarcísio foram, do meu ponto de vista, um exemplo de cordialidade, respeito, de não confundir o meu adversário político com o inimigo. Os dois se cumprimentavam todo o debate. E ontem eu fiquei sabendo que o Tarcísio, quando terminou, disse, não, nós ficamos amigos. A gente, na verdade, não confunde o plano pessoal com o plano político. No plano político estamos em lados opostos. Mas no plano pessoal nos entendemos. Aonde há diálogo, há entendimento. Entendimento não significa que se concorda com tudo. Entendimento significa você tentar, eu diria, entender o que o outro está dizendo e respeitar a posição do outro, porque ninguém
tem aqui nesse mundo o direito de dizer que é conhecedor da verdade absoluta do que seja. Somos todos aprendizes. Aliás, deixa eu fazer aqui uma observação. Ontem eu fiz um comentário, aliás fiz vários, fiz agora de manhã de novo. Como jornalista, na Globo News e nas minhas redes sociais eu repliquei o comentário, com a minha impressão a respeito do discurso do presidente Lula ontem na ONU. A minha função como jornalista não é ter lado A ou lado B. A minha função como jornalista é, de alguma forma, observar, pensar sobre o que foi dito, como foi dito e tentar opinar sobre isso, se como jornalista eu tenho lugar de fala como comentarista, que é um privilégio. O meu comentário observou algumas questões em relação ao pronunciamento do presidente Lula ontem na Assembleia Geral da ONU, que desagradou os seguidores do presidente ou os petistas, eu diria, mais raiz. E, por vezes, de uma forma que eu considerei um tanto acima do tom, mas isso é uma impressão minha. E é interessante isso, porque as pessoas dizem assim: ué, mas se você está criticando o cara, você está do outro lado, então... Esse pensamento binário, ele é muito superficial. Lado A, lado B. O Brasil se divide em duas correntes e que se você critica uma, você está ligado à outra. Com todo respeito, isso é de uma pobreza intelectual absurda. Resumindo aqui o que eu falei do presidente Lula, o discurso foi correto, mas, a meu ver, faltou senso de urgência. A gente está experimentando a maior crise climática da história da humanidade. O Brasil é um dos países mais vulneráveis a essa crise climática. A gente está sentindo isso na pele. O presidente Lula fez campanha e se elegeu afirmando que quer ocupar o lugar de líder global do clima e do meio ambiente. Entre outras razões, porque o Brasil é um país imbatível quando se compara a matriz energética limpa, pujança da nossa biodiversidade, etc. Nós temos o que dizer para o mundo, é assim que se faz, dá para dizer. Entretanto, e aí nós somos os anfitriões do G20, olha que coincidência, os países mais ricos, desenvolvidos, industrializados do planeta, que são os países mais poluentes, que mais agravam o aquecimento global, estão no G20 participando de várias reuniões ao longo desse ano, porque o Brasil é um anfitrião. O Brasil é um anfitrião. Portanto, o Brasil também tem autoridade formal para enquadrar esses outros países, porque escolhemos a pauta do G20 porque somos anfitriões. Qual é a pauta do G20 que o Brasil escolheu? 3 temas: combate à fome, reforma da ONU e enfrentamento da crise climática. O presidente tem predicados, credenciais para poder apertar o cinto dos outros e enquadrar os países ricos. Por último, mais ou menos importante, embora ele tenha citado a COP30 que acontecerá em Belém no ano que vem, é preciso, esse é o ponto, foca no que eu vou dizer agora. Nós testemunhamos a maior crise climática da história da humanidade. Qual é a saída? A saída é cumprir o Acordo de Paris. O que está acontecendo com o Acordo de Paris? Ele está naufragando. Ele está naufragando. Então, o presidente do Brasil, nas condições e com os predicados que eu aqui disse, ontem, no auge da crise climática, eu esperava do presidente do Brasil maior assertividade. Aí o povo cai batendo no trigueiro. Que decepção, rapaz. Aí tem gente que diz assim: mas, André, você... Esse é o comentário que eu acho mais, eu diria, chulezinho, porque diz assim: eu não podia esperar outra coisa da emissora do Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é Tudo. Ora, meu Deus, quem me acompanha na emissora em questão já deve ter perdido a conta de quantas vezes eu fiz, tanto na TV Globo quanto na Globo News, reportagens ou comentários mostrando que a agropecuária é o principal vetor de desmatamento da Amazônia. Aí você vai dizer: o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tenho autonomia editorial e intelectual, eu não me sinto minimamente tolhido ou censurado falando aquilo que eu apuro e reporto como jornalista. Portanto, antes de me patrulhar ideologicamente sem conhecer o meu trabalho, veja se é um comentário justo, porque eu estou muito à vontade para fazer as críticas que eu venho fazendo, denunciando o lado ogro do agro, sem nenhum constrangimento.
E reiteradas vezes, é importante dizer. Só para pontuar aqui. Eu sei que vocês sabem, porque quem acompanha meu trabalho já me viu. Já perdeu a conta. Agora tem gente que quer... olha aí, o camarada lá de não sei aonde. Tudo bem. Vou fazer o quê? Tá na chuva é para se molhar, a vida segue, né? Então, não seja propagador do ódio, da ira. Não se precipite com, eu diria, o azedume que te arrebata e eventualmente justifica você falar ou escrever com o fígado. Porque o fígado fica comprometido, as funções hepáticas reagem mal a quem se dá ao trabalho de veicular por palavras, textos, atos, pensamentos ou sentimentos, conteúdos de baixo teor vibratório. Nós somos energia condensada. Quando você sintoniza com coisa ruim, o teu corpo energético interfere no funcionamento do corpo físico, sentem esse choque. Não é inteligente. E aqui, para deixar muito claro, eu como presidente já cobrei, eu sou jornalista desde 88, então eu cobrei do Collor, eu cobrei do Fernando Henrique, eu cobrei do Itamar Franco, eu cobrei do Lula, eu cobrei da Dilma, eu cobrei do Temer, eu cobrei do Bolsonaro e estou cobrando do Lula de novo. Eu sou um cobrador, cara. A minha função também é essa, jornalista ambiental, é fiscal da natureza, mas é fiscal das ações governamentais. Não é para criticar. Você quer viver num país de que jeito? Olha só o paradoxo, gente que defende a democracia, mas não quer que critiquem A ou B. Não pode criticar. Não pode falar. Tá bom, sei que democracia é essa não. Vamos embora, minha gente. Claro, críticas fundamentadas, né? É o meu dever como jornalista profissional. Eu não posso ficar aqui dando opinião rasteira. Eu tenho que ter lastro, mínimo. Do contrário, a moeda forte do jornalismo é credibilidade. Quando você não consegue fundamentar suas opiniões, você perde credibilidade. Esse é o ponto, na minha opinião. Atenção, meus amigos. A pergunta que nós colocamos para o Papo das 9 de hoje foi: você é o seu maior inimigo? Você é seu maior amigo ou o seu pior inimigo? A gente colocou ontem no Stories, no Instagram. Eu fico impressionado com a participação de vocês. Eu me debruço sobre as perguntas, eu vejo o que vocês escrevem, eu acho de uma riqueza a formulação das questões de vocês. Dava para lançar um livro, só com as reflexões em forma de pergunta. Infelizmente, a gente não consegue aqui desdobrar isso por inteiro, pelo tempo do Papo das 9 e tudo que a gente se programa para falar aqui. Com a ajuda de Mr. Anderson, direto do Planalto da Borborema, Campina Grande, que também deve estar ardendo num calor. Olha, o Anderson, eu fui a Fortaleza, velho. Olha, deixa eu fazer uma crítica construtiva. Fortaleza é uma cidade aprazível, está crescendo para burro, é o maior PIB do Nordeste, entre as capitais. Mas, como toda cidade, tem seus problemas. Um dos problemas de Fortaleza, no lugar onde eu circulei, era a falta de árvores. Eu sei que Fortaleza tem áreas bem arborizadas, mas o lugar onde eu fiquei, meu hotel, coisa e tal, papapá, gente, um calor infame. E não tinha árvore para segurar o rojão. Não tinha árvore. As pessoas faziam fila em ponto de ônibus atrás da sombra do poste. Alô, Fortaleza, vamos plantar árvore aí, porque no Rio também está faltando árvore. O prefeito tem que plantar árvore. Esse que está aí, que pode se reeleger, está na frente nas pesquisas, estamos no pé dele aqui. Vai plantar árvore não, filho? Primeira pergunta selecionada por Mr. Anderson dentro da questão: você é seu maior amigo ou seu pior inimigo? Célia Polezel: como encontrar o equilíbrio entre a cobrança excessiva e a condescendência? Olha, por que o equilíbrio entre a cobrança excessiva? Vamos tirar o excessivo daí? Porque tudo em excesso faz mal. Portanto, a cobrança é natural, é bom que a gente se cobre, porque
o objetivo da gente não é ser feliz. Para ser feliz, a gente precisa realizar movimentos íntimos que nos promovam o amadurecimento, sabedoria, capacidade de lidar melhor com certas situações que hoje temos problemas. Para lidar com situações eventualmente hostis, eventualmente estressantes, eventualmente tensas. Então, a cobrança não precisa ser excessiva. Tira o excessivo. A cobrança, né? E a condescendência, que é uma palavra assim que aqui está encaixada como algo ruim, eu acho que a gente precisa entender. Somos seres imperfeitos? Somos. É justo que a gente cobre perfeição de quem não tem estoque moral e intelectual para ser perfeito? Não. É como cobrar de um menino ou menina que sai do jardim de infância que responda a uma questão do Enem. Não é justo, não é adequado, não faz sentido. Então que a gente tenha a capacidade de se colocar na vida, sendo sim vigilante em relação à autocobrança, do que a gente sabe que fez de um jeito que não era o certo, não era o mais adequado, não foi a melhor forma de se comportar ou agir. E, eu diria, a percepção lúcida dos nossos limites. Você não pode exigir de você aquilo que você não consegue dar. Se o passo não for do tamanho da perna, a queda será inevitável. Então, me parece, Célia, obrigado pela pergunta, que a gente precisa ter o equilíbrio entre a autocobrança, que não pode ser tóxica, não pode ser ostensiva, não pode ser violenta, portanto não pode ser excessiva, e eu diria o entendimento dos nossos limites, sem que a gente tenha a pretensão de dar o passo do tamanho da perna, porque aí o resultado é catastrófico. É a minha opinião. Graciete Moreira, como podemos deixar de nos sabotar no dia a dia? Exercendo o livre-arbítrio. Faça valer a sua vontade. Não há um determinismo pela autossabotagem. Com toda franqueza, eu não percebo outra possibilidade de resposta senão denunciar aqui o risco de você estar, por motivos que eu desconheço, realizando um movimento de autossabotagem que pode implicar numa autodestruição do otimismo, da esperança e do seu direito de ser feliz dentro das possibilidades da felicidade se resolver num mundo como o nosso. Você não merece isso, nenhum de nós merece isso. A gente veio ao mundo para descobrir quem nós somos, né? Conhece-te a ti mesmo é algo que faz muito sentido para quem trilha o caminho da espiritualidade. E eu acho que a gente precisa descobrir como lidar com movimentos que pareçam suspeitos, e esse da autossabotagem. Isso pode ter a ver com culpa, isso pode ter a ver com uma baixa estima terrível, né? Isso pode ter a ver com um lugar que você se coloca, que não é o seu, uma prateleira abaixo daquela onde você merece estar. Nós somos seres únicos no universo, criaturas de Deus. Deus nos ama indistintamente, mas não repetiu a forma. Cada um de nós, repito, no universo inteiro, o universo, olha, é infinito. É único. Tem demonstração de amor mais explícita do que essa? De não ter alguém igual a você? Então ame-se, respeite-se. Seja uma pessoa que aprende com seus erros e não se cobra demasiadamente, porque isso também é sinônimo de autossabotagem. Você está precipitando a entropia no teu sistema, entendeu, Graciete? Ó, vamos virar essa chave, né? Aline Abreu, como podemos evitar ser auto-obsessores, evitando a autossabotagem? Mais uma vez, a gente precisa ter a consciência do poder que exercemos sobre nós mesmos. A invigilância tem um preço muito caro para a nossa saúde física, mental e espiritual. Vigiai e orai
a máxima evangélica do Cristo sugere que a vigilância não seja em relação só ao que acontece à volta, mas principalmente a nossa percepção dos caminhos que estamos trilhando, as escolhas que realizamos no dia a dia, as opções que fazemos o tempo todo. A vida é feita de escolhas. A gente precisa escolher os caminhos que fazem sentido para nós. E a gente não vai acertar sempre, nem a gente vai errar sempre. Agora, todo dia tem erros e acertos. Portanto, a questão não é errar. A questão não é experimentar a queda. A questão é se levantar sempre. A questão é reconhecer, quando você acerta, o mérito. Isso não é egoísmo, orgulho ou vaidade. Isso é a percepção. Poxa, que bom. É como passar numa prova, num concurso, né? Que você tem todo o direito de comemorar. Dizer assim, eu me preparei para o concurso, eu passei no concurso, dá licença, eu estou feliz e eu vou celebrar isso. Ah, mas eu não passei no concurso. Não é o fim do mundo. Eu tenho a opção de fazer novamente, se eu quiser. Eu tenho a opção de me preparar para fazer novamente, reconhecendo o que faltou no concurso anterior para eu tentar agora ter um melhor desempenho. E eu conheço pessoas que fizeram 4, 5, 6 concursos diferentes para ingressar no serviço público ou para passar no Enem, e passaram. Assim, a gente precisa ter meta e não ser um juiz implacável de si mesmo na busca pela realização desse objetivo. Façamos a nossa parte da melhor maneira possível, o resto entrega a Deus. Entregar a Deus é muito importante. Você faz o que pode. O que ficou devendo para você, você fala assim, não consegui. Não deu. Poxa, eu poderia ter feito melhor. Tá tudo bem. Evolução é passo a passo. Algumas, várias, muitas existências até a gente alcançar o estado da arte, da perfeição. Não tenha pressa. Você é imortal. O que não der para fazer imediatamente, haverá de se resolver um pouco mais à frente. Mas faça o teu trabalho. Realize o seu movimento. Nádia Rodrigues pergunta: quando a pessoa cultiva maus pensamentos, ela se torna inimiga de si mesma? Olha, no sentido alegórico, assim, numa licença poética, você pode dizer que sim, mas quando se diz assim, quando a gente tem pensamentos negativos, né? A gente se torna um inimigo de nós mesmos. O que eu queria dizer é o seguinte: cultivar maus pensamentos é semear vento para colher tempestade. Ninguém gosta de sofrer. O que há, a meu ver, é uma certa dificuldade da pessoa perceber a armadilha que ela preparou para si própria. A dificuldade dela perceber como aquilo que naquele momento, eventualmente para ela faz algum sentido, mais à frente se revela uma armadilha que ela não terá a condição de culpar ninguém por isso, exceto a invigilância ou a inconsciência que precipitou o rumo na direção do desastre. Então veja, eu não sei se a gente pode colocar assim, se você é inimigo. Na verdade, você não está prestando atenção no que lhe convém. Talvez você seja um inimigo oculto, não declarado, aquele que sorrateiramente te boicota e te sabota, mas que você não está tendo a consciência da gravidade do que está acontecendo. E você vai levando. E vai levando numa jornada que se revela infeliz, tóxica, infrutífera, com desperdício de tempo e energia na direção de algo que não lhe dará o retorno esperado, né? Então é aprendizado, gente, tudo na vida é aprendizado. Todos nós indistintamente, a começar por mim aqui, todos nós somos aprendizes da vida. A gente está aqui para aprender a ser gente. A gente está aqui para aprender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Existe ou não a morte? Existe ou não Deus? A reencarnação é um fato, eu só tenho uma vida.
Faça as perguntas essenciais. Busque as respostas que façam sentido para você em qualquer linha religiosa, filosófica, espiritualista. É assunto teu. Aonde você se sentir bem e confortável é uma pista de que você está, do meu ponto de vista, no seu lugar. Você está no lugar certo. Seja feliz com os recursos à sua disposição, ao seu alcance. É disso que se trata. Cada um precisa descobrir o seu caminho. E esse processo de autodescobrimento, ele haverá de revelar, na largada, uma posição que você deve evitar no tabuleiro da existência, que é o de você cultivar maus pensamentos. Cultivar maus pensamentos é um péssimo negócio, em todos os sentidos. Cante, abra um livro inspirador, ouça uma música que te coloca para cima, procure uma boa companhia, faça exercício físico, distraia a cachola, mas não se sabote cultivando maus pensamentos, porque isso cobrará um preço. Lei de ação e reação é implacável, não tem outra saída. Então que a gente seja um bom semeador, né? Quem planta banana não vai colher maçã. A gente colhe o que semeia. Então seja um bom semeador daquilo que vai representar um destino melhor para você. Penso eu. Vamos embora. Ana Macedo, como confiar em quem não se ama? Se não faz por si, como poderá fazer pelo outro? Ana, isso tem inúmeras variáveis assim. Existem pessoas que podem não se amar e podem ser pessoas muito interessantes, generosas e que têm um problema em relação à autoestima. Percebe? Eu acho que a gente não deveria se precipitar no julgamento. Quem não se ama não merece confiança. Eu não compartilho dessa ideia, mas respeito a sua opinião, tá? Elsa Costa, o que você faz para conseguir manter firme a esperança e a fé no ser humano? O fato de eu ser uma pessoa que busca na transcendência, na espiritualidade, respostas para aquilo que aqui eu não estou conseguindo entender. Então, para mim, faz sentido que o mundo não vai se acabar, faz sentido que o Apocalipse de João reporta não o fim do planeta, reporta o fim de uma coletividade inspirada na prevalência de valores e princípios ruins, individualistas, consumistas, egoístas, que não prestam atenção nos direitos coletivos, que não são solidários, fraternais. Essa humanidade, eu acredito que ela não terá mais o direito de continuar habitando esse planeta. É a minha crença. E eu tento me qualificar como ser humano para ter o direito de retornar aqui. Porque eu acredito que daremos uma guinada no atual estado de coisas. Pobreza, miséria, intolerância, ódio, guerra, corrupção, racismo, tudo isso, vamos virar essa página. Eu acredito nisso, eu milito como pessoa e cidadão nessa direção de uma sociedade melhor e mais justa, um mundo sustentável. E acho que todos nós deveríamos fazer a nossa parte. Adriana Correia, de Porto Alegre, tá chovendo aí, tia? Tá chovendo aí, bah. Nossa Senhora. Buenas, André. No teu sentir, dá para mesclar a amizade e inimizade próprias? Eu não consegui entender muito bem o alcance da pergunta. Inimizade é quem não é amigo. Haverá pessoas próximas de você de quem você não é amigo, mas nem por isso deseja o mal a essa pessoa ou se diz inimiga da pessoa. Nesse sentido, é possível ter. Aliás, é o que acontece. Nós temos pessoas afins dentro da família, no círculo de amizade, no ambiente de trabalho, na vizinhança, que a gente sente prazer em estar junto,
o papo flui, bem querer, né? A gente tem uma energia positiva que emana dessa relação. E tem pessoas que não inspiram isso na gente. Nem por isso elas são inimigas. Percebe? São pessoas que não deu match, a coisa não fluiu. E sempre foi assim, sempre será assim. Ora, meu Deus, se Jesus Cristo não agradou a todo mundo, qual de nós terá esse poder de ser simpático, empático, interessante para todo mundo? Nenhum de nós tem esse poder. E a vida segue. Verônica Coelho, André, seremos um novo Capela? É assim mesmo a regeneração planetária? A Terra continua? E nós? Olha, Verônica, o Edgar Armond, né, quando falou naquele livro dos Exilados de Capela, ele apresentou uma explicação possível para essa repaginação da humanidade. Se vai acontecer desse jeito, eu não sei. Mas que o Espiritismo afirma a depuração da humanidade como uma questão, eu diria, inerente às leis que regem o universo, isso para mim está claro. O meio através do qual isso haverá de acontecer, eu não tenho ainda a clareza ou a convicção. Mas há muitas referências na literatura espírita daqueles que vieram numa encarnação agora para cá, falharam fragorosamente, sendo renitentes no cometimento dos erros, propagando o mal. Essas pessoas não teriam mais condição de voltar para esse mundo. Isso para mim faz sentido. O impedimento de novas reencarnações em quem não se habilitou até agora para estar neste plano, neste mundo, que faz a sua graduação deixando de ser mundo de provas e expiações na direção de mundo de regeneração. Para mim faz sentido o impedimento de novas reencarnações de quem aqui não é mais compatível com a nova vibe deste planeta. Let's go, crazy people! Marinês Braga, qual a diferença de imortal para eterno? Estamos usando errado as palavras? Olha, eterno só Deus o é, porque Deus não tem início e não tem fim. Nós somos imortais porque somos criaturas, temos um ponto de largada, mas não temos um ponto de chegada. Nós somos imortais, mas somos criaturas, temos uma origem. Deus, eterno, não teve um ponto de partida. Eu sei que isso dá um nó na cabeça. Nós somos muito materialistas, assim, no sentido dos sentidos humanos. Mas como assim não teve início? Tudo tem início. Não, quase tudo. Deus não. Tá achando que é molezinha fazer essas digressões filosóficas sobre o conceito de Deus? Que isso. Zina de Menezes. André, bom dia, aqui de Ribeirão Preto. Por favor, fale algo que possa nos confortar pela partida da nossa gatinha, que foi ontem, após 23 anos, gente. A gatinha viu meus filhos crescerem, era muito amada por nós. Abraço. Zina, olha, eu vou ser muito franco com você. 23 anos, se não houve erro de digitação de 13 para 23, e 13 já seria uma vida, eu diria, bem vivida, mas 23 anos de uma gata, eu diria que vocês tiveram o privilégio de ter, por esse tempo, uma companhia tão adorável, tão importante, tão presente na vida de vocês. Portanto, tentar enxergar essa metade cheia do copo, que a gente falou agora há pouco no Minutos de Sabedoria. A gente reconhecer a graça e a bênção de ter entre nós uma família. A Cláudia me ensinou isso, esse conceito, uma família multiespécie. É um conceito novo. A gata fazia parte da família, embora pertença a uma outra espécie. Nessa família multiespécie houve uma perda, a perda é a da gatinha, ela viveu 23 anos, possivelmente ela teve as melhores experiências com vocês, isso é uma benção. Portanto, aceitar
A lei inexorável da vida, todos nós somos finitos, todos nós temos prazo de validade, isso vale para nós e vale para os gatos. Então que a sua gatinha, no plano espiritual, porque eles também são imortais, são espíritos em evolução, siga seu caminho da melhor maneira possível. E que vocês sejam sempre gratos a essa experiência compartilhada. É o que eu desejo para vocês. O luto é inevitável, a dor é inevitável, mas isso vai se transformando lenta e progressivamente em uma dor suportável e depois numa saudade gostosa. Quem vos fala já perdeu 3 cachorros muito queridos. Quando eu era pequeno, hamster. Os bichinhos. Wes Ferrer. André, você acredita que haverá menos rivalidade política entre as pessoas nessas eleições? Não, a gente está vendo os fatos, Wes, mostrando que em alguns lugares do Brasil estamos testemunhando um espetáculo grotesco, infame, tóxico, raivoso, péssimo, que uma pessoa se exponha publicamente, revelando o seu lado menos evoluído, né? E tendo eleitores. Isso é muito revelador num segmento da humanidade que parece querer ver o circo pegar fogo, quanto pior, melhor. Tem gente assim. E aí você encontra um candidato, uma candidata que espelha essa expectativa. Eu quero ver tudo se degradando. Como disse a mensagem de Pastorino, aberta hoje, nós não podemos ser as moscas que num corpo limpo se reúnem na chaga, na ferida. Nós temos que ser as abelhas que num pântano extenso se reúnem sobre a flor. Uma flor no pântano. É a minha opinião essa. Denise, aí vem um monte de número aqui, 050559. O anjo da guarda é sempre o mesmo nas nossas encarnações? Não. Pode até ter repeteco, mas não é sempre o mesmo. São muitas encarnações. A gente tem muitas encarnações. E os nossos anjos, eles também têm seus objetivos, suas rotas evolutivas, suas ambições. Ambição no bom sentido, seus projetos. É o mesmo. Não existe esse determinismo. Sempre o mesmo anjo da guarda. Não. Ismael da Silva. André, você concorda que tem que me priorizar sempre? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Concorda? Não, não concordo. A máxima dos espíritas, fora da caridade não há salvação, é um exercício do amor do Cristo, o amor renúncio, o amor sacrifício, o amor altruísta. É o amor que leva a gente a se esquecer de si mesmo. É o amor desinteressado, é o amor anônimo, que você não fica querendo que as pessoas presenciem, que haja testemunhas, que você fica registrando, olha eu aqui ajudando o orfanato. Não, 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 não. Então, isso que você está falando é uma síntese da egolatria, do egoísmo. A gente não veio ao mundo com o objetivo de se priorizar nesse nível. Claro, a gente precisa se amar, se respeitar, se cuidar. E óbvio, para você amar o outro, para você se disponibilizar para ajudar, você tem que saber cuidar e se amar. Agora, nos termos que você colocou, cruz credo. Isso daqui, ó, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, vai dar ruim. Patrícia de BH. Você concorda que a terapia ajuda a gente a gostar mais da gente? Ah, hoje vai dar galo, viu? KKKKK. Vamos ver se vai dar galo. Vamos ver se vai dar galo. Porque o Flusão, campeão da Libertadores e da Recopa, com seus altos e baixos, pode aprontar uma quizumba na arena de vocês, Patrícia. Rivalidades futebolísticas à parte, eu não apenas concordo, como afirmo, porque este que vos fala já fez terapia várias vezes e a terapia me ajudou a me respeitar, a me amar, entender os meus limites e eu ser um bom companheiro de mim mesmo. Eu preciso ser alguém que tenha amizade por mim. Eu preciso ser o meu melhor amigo, eu preciso ser o meu mais importante aliado. Se eu não estou em favor de mim mesmo, como é que fica a vida? Eu preciso me respeitar, eu preciso me amar.
E a terapia ajuda a gente a reconhecer como isso pode ter lugar de maneira muito natural na vida da gente. Maria Francisca de São Paulo, capital. André, ontem falei de você no Centro Espírita em que trabalho. Seu livro é referência para falar sobre Setembro Amarelo. Você acha que valeria um relançamento? Muito obrigada, Deus te abençoe. Ô, Maria Francisca, beijo, obrigado pelo carinho. Estamos pensando, ano que vem completam-se 10 anos do livro Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, com 100% dos direitos autorais cedidos ao CVV, Centro de Valorização da Vida. Mais de 60 mil exemplares vendidos. A ideia é fazer um relançamento ano que vem com atualizações pontuais, porque o livro está lá inteiraço. Alguns dados, estatísticas epidemiológicas podem e devem ser atualizados e a gente deve fazer isso sim. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo seu carinho. Patrícia Luiza. André, além da oração, dos estudos espíritas, do evangelho, afastamento de pessoas tóxicas, como lidar com os haters da internet que criam perfis falsos para atacar? Eles estão cavando a própria sepultura, eles estão semeando a própria tempestade. A gente, na verdade, não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser reivindicar moderação nas redes sociais. O mundo virtual, ele precisa ser, de alguma forma, contemplado pelas mesmas leis que regem o mundo real. Você pode, no mundo virtual, por exemplo, promover pedofilia, que é crime no mundo real. Você não vai permitir a pedofilia no mundo virtual. Você não vai permitir a incitação ao suicídio no mundo real, porque é crime. Você também não pode fazer isso no mundo virtual. Da mesma forma, as pessoas que fomentam o ódio com ilações, falso testemunho, depredam a reputação alheia, elas cometem crimes tipificados no Código Penal, razão pela qual defendemos que haja um marco regulatório que determine a moderação da gente. As pessoas falam de liberdade de expressão. Gente, isso não é tolir liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não pode ser um vale-tudo. Nós temos, eu vi o Francisco Bosco, filho do João Bosco, no Papo de Segunda, no GNT, anteontem, atribuir as estatísticas crescentes de suicídio ou tentativa de suicídio entre crianças e adolescentes às redes sociais. A gente precisa estar muito ligado no que significa uma internet livre, leve e solta, onde cada um faça e fale e compartilhe o que bem entender. Isso é muito sério. O Papo das 9 está chegando ao fim. Eu preciso renovar o convite porque vai ser amanhã, gente. Amanhã, quem está pelo Rio, quem passar pelo Rio e quiser dar o ar da graça, você é convidado. Haverá cerimônia de entrega da medalha Tiradentes, que é a mais importante encomenda do Estado, é este que vos fala, no Palácio Tiradentes, antiga Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Hoje é um museu, um lugar que é história ali. E não só da LERJ, porque antes serviu a outros legislativos da República. São todos convidados, é só chegar, pinta lá, 6 da tarde. É algo que, imagino, seja rápido, mas eu estarei lá. Agradeço a iniciativa do ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink, que sugeriu o projeto, tem que ser projeto para ser aprovado em plenário para dar medalha. O projeto foi aprovado com o apoio de outros parlamentares que eu respeito muito, e fico feliz com a homenagem e fico feliz com a possibilidade de ver ou rever pessoas que queiram dar o ar da graça por lá. Fiquem com Deus. Olha, hoje o YouTube colapsou, não sei o que houve, então não fiquem preocupados, tá? Não foi nada por aqui não, foi lá. O aplicativo falou, estamos com problemas, vapo. Aí a tela virou fumaça. Fumaça não, que já tem muita por aí, virou poeira cósmica. Então eu desejo a todos vocês fluidos de paz, de amor, de cura, de equilíbrio. Sigamos nesse mundo tão doido, celebrando a nossa lucidez, a nossa consciência, a nossa centralidade, a nossa capacidade da autorregência saudável, sustentável
e lúcida. Tudo de bom.